Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre a doutrina de Deus Pai, que nós chamamos na teologia sistemática de teontologia, a doutrina do ser de Deus, ou como muitos chamam, teologia propriamente dito, já que teologia é formada por duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo, nesse caso, né? Então, o estudo de Deus propriamente dito é a teontologia, a doutrina do ser de Deus. O que é que a gente vê nessa doutrina? O que a Bíblia diz, de maneira geral, as principais questões que a Bíblia diz sobre a pessoa de Deus Pai. Nós sabemos que Deus, na verdade, é a divindade, é a trindade. Deus existe eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus, é o que o Wayne Grudem diz. Então Deus, na verdade, é a trindade, é a divindade como um todo. Mas na trindade há três pessoas, não três deuses, três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Então na teontologia nós vemos os atributos de Deus, que tem outros nomes, mas mais popularmente conhecidos como atributos. Atributo é aquilo que caracteriza o ser. Então Deus tem atributos de pelo menos dois níveis. Atributos incomunicáveis, aqueles que ele não comunicou aos humanos, aqueles que só ele tem, e os atributos comunicáveis, aqueles que o ser humano também tem em alguma medida. Então Deus é onipresente, onisciente, onipotente e por aí vai. São atributos que só Deus tem. Mas Deus é amor, Deus é justo, é santo, o ser humano também tem esses atributos. Nós também estudamos a doutrina da providência e dos decretos de Deus. O que é que Deus decretou? Foi todas as coisas? Claro que não, senão ele teria decretado o pecado humano. Isso não condiz com o caráter divino, nem com o que as escrituras ensinam sobre Deus. Tá? A providência divina, Deus cuida da sua criação. Nós vemos primeiro, antes disso, né, que ele é um Deus criador. Não acredito na ideia da evolução teísta, como muitos, infelizmente, têm defendido atualmente. Você lê a Bíblia e não tem condições de ser evolucionista teísta. A não ser por outras razões, as pessoas começam a duvidar da Bíblia. E duvidar da Bíblia é pecado. Duvidar da palavra de Deus é pecado. Então, nós estudamos isso, basicamente, além dos nomes de Deus. Deus tem três nomes primários que podem ser entendidos como títulos e vários nomes compostos. Entre os nomes primários de Deus, nós vemos Elohim ou Theos, né? Elohim é hebraico, Theos é grego, que significa Deus, propriamente dito, né? A gente escreve Deus se referindo ao Deus da Bíblia no português brasileiro com D maiúsculo. Isso é uma regra gramatical, uma questão ortográfica do nosso país, e nós vemos que a Bíblia chama ele também de Senhor, e aí a Senhor só com S maiúsculo, geralmente no Antigo Testamento, que geralmente no Novo Testamento, Senhor com S maiúsculo é uma referência a Jesus. Jesus é o Senhor. E Senhor com todas as letras em caixa alta, em letras maiúsculas, que é a tradução do tetragrama. São quatro letras hebraicas. Quatro letras hebraicas cuja transliteração é YHWH. E qual é a pronúncia disso? Não sabemos, por causa do terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 7, não tomarás o nome de Yahvé, vamos dizer assim, na nossa Bíblia está traduzida como do Senhor teu Deus em vão. Tá? Então os judeus pensaram que não era para falar mais o nome de Deus, por isso a gente perdeu a pronúncia e ninguém mais conhece. Né? Então há especulações sobre isso. Então, e a gente vê também os nomes compostos de Deus, compostos com Yahvé, Yahvé Rafá, Yahvé Shammah, Yahvé Jireh, que muitos traduzem como Jeová, mas eu não gosto da ideia da palavra Jeová, já que é uma palavra inventada, ela não consta nos originais da Bíblia. Aliás, a palavra Jeová é a mistura do tetragrama, são quatro letras,
né? Tetra porque são 4, grama porque é letra, grama significa letra, de onde vem a palavra gramática em português, e misturada com a palavra Adonai, também uma palavra hebraica que significa Senhor. E Deus tem os nomes compostos com o Yahvé, ou Yahvé, como alguns preferem, e os nomes compostos com El, a contração de Elohim, El Shaddai, El Olam, e por aí vai, tá? Então, no meu livro, Doutrinas Bíblicas Fundamentais, no capítulo 2, sobre a teontologia, nós vemos essas e muitas outras questões. Adquira o livro ou monte uma turma na sua igreja para a ministração desse curso. Entre em contato, que Deus nos abençoe e até mais.